Olá, queridos, tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite. Como que vocês estão? Vamos com mais um vídeo que já tem uns 4 dias que eu estudei, que veio essa palavra para mim e eu tô relutando, né? Porque a gente é falho e acaba que a correria do dia a dia com emprego, filho, casa. Eu tenho uma cachorrinha, ela acabou ficando doente, internada. E aí atrasou um pouco eu estar ministrando essa palavra para vocês. Primeiro eu vou orar agradecendo por vocês. Eu vi que tem muitas pessoas assistindo, compartilhando, e depois vem no meu privado, fala que tá ficando bom. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por esse momento que Ele está fazendo na minha vida. E eu agradeço também a todos vocês que estão compartilhando e deixando os feedback, né? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu chamo agora, Pai, a tua presença em nome de Jesus, Pai. Que em nome de Jesus essa palavra possa alcançar os corações das pessoas, que possa edificar as pessoas, Pai. Em nome de Jesus, que seja uma palavra agradável, que seja uma palavra vindo do seu trono, Pai. Em nome de Jesus. Me usa, Senhor Jesus, para estar passando a sua palavra. Me usa, Senhor Jesus, para estar passando entendimento para as pessoas do meu ponto de vista e que eu possa estar sendo um instrumento, Pai, na vida de cada uma para despertar cada uma dessas pessoas que estão assistindo, despertar neles a vontade de estar lendo a palavra de Deus, de estar buscando entendimento, buscando discernimento e também, Pai, para eles fazerem o ID, levar a tua palavra. Em nome de Jesus, obrigada. Amém. Então vamos lá. Eu vou ler para vocês porque eu fiz um estudo e aí eu fui destacando para vocês que fica mais fácil, gente. Fica tudo mais organizado, né? Como é que eu vou falar? Na ordem certinha, né? Deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui. Pronto, assim tá bom. Tô me vendo direitinho, né? Bom, o que veio na minha mente esses dias? O que veio no meu espírito esses dias? Sobre o socorro do Senhor. Fabíola, o que é esse socorro do Senhor? Muitas vezes, pelo menos assim, eu passei por muitos desertos. Quando eu não estava na presença do Senhor, eles eram mais dolorosos. E eu me sentia muito sozinha. Então, assim, eu tive vários momentos na minha vida onde eu me senti muito só. Só que sempre tinha alguém intercedendo e orando por mim. E eu sentia, depois de chorar bastante, eu sentia aquele alívio e algo dentro de mim falava bem assim, vai passar. E hoje é o que eu falo para as minhas amigas, gente, vai passar. Tudo aqui nesse mundo natural vai passar. O que muda é como que a gente vai passar por esse deserto. Então, o mundo, ele é complicado. No outro vídeo eu estava falando sobre as nossas fases, né? De que a gente, da nossa mente, cada fase da nossa vida, a nossa mente é diferente e tem anseios diferentes. Então, até um momento de 5, 6, eu acredito que até os 8 anos de idade, as pessoas, as crianças, elas admiram os pais e o que o pai dá ali tá ótimo. Hoje em dia não, né? Na minha época era assim. Hoje em dia, criança de 3, 4 anos já tem bastante querer, né? E quando a gente chega na fase da adolescência, um pouquinho entrando ali já ficando de maior, aí vem tantas incertezas na nossa vida, a gente fica sem saber como que a gente vai fazer, arrumar emprego. Deixa eu ver o que mais. Quando a gente começa a se relacionar também, a gente tem tantas incertezas na nossa vida e viver é uma batalha. Viver é batalhar todos os dias por algo natural ou espiritual. Como assim, Fabíola, natural? O que é natural, gente? É casa, carro, um bom emprego, um concurso público, uma boa formação. Quem teve oportunidade de estudar, fazer faculdade, se especializar. Quem não teve oportunidade terminar os estudos e arrumar um emprego bom, que trabalhe poucas horas e que seja remunerado de acessível, né, para sobreviver e comprar uma casa, comprar um carro, tirar sua carteira. Então, assim, cada coisa na nossa vida, no decorrer da nossa vida, é uma batalha. Tanto para conquistar, quanto para a gente ter certeza se aquilo ali é o que Deus quer para nós mesmo, né? Então, eu vou ler aqui, ó.
Vivemos em um mundo cheio de incertezas, são dias difíceis, com batalhas constantes, dores que parecem não ter fim e perguntas sem respostas muitas vezes. Olhamos ao redor e não vemos saída. E é nesse momento que o desespero tenta nos convencer de que estamos sozinhos, mas a verdade é que nunca estivemos só. Muitas vezes na minha vida eu me senti só. Porque eu fui casada, e nesse casamento a gente teve uns momentos bons e teve muitos momentos eu falando, me sentia só. Não tinha estudo, casei muito nova, tive filhos e o meu parceiro na época não teve entendimento, não teve discernimento para poder ver o que estava agindo por trás. Por quê, gente? Depois de Deus, quem cobra a mulher? Depois de Deus vem o homem, o marido. Ele é o sacerdote da casa. Então, quando o sacerdote, o marido, não tá bem, o resto tudo desanda. Então, eu era uma pessoa muito ferida. Eu era uma pessoa que não gostava de mim mesma. Eu era uma pessoa rixosa. Eu era uma pessoa agressiva com os meus filhos. Eu descontava no meu mais velho. Eu peço perdão pro meu bichinho a vida toda, porque ele fala que a minha filha e o outro menorzinho estão na glória, que não viu a minha época ruim, né? Peço perdão para ele todas as vezes, mas ele, graças a Deus, meu filho é de bom coração e ele entendeu. Já fiz libertação nessa área também, graças a Deus. Então, muitas vezes eu me sentia sozinha, eu chorava, meu esposo saía, chegava de madrugada, e eu me sentia abandonada, sozinha, e para mim, naquela época, parecia que não ia acabar, que foi eu que escolhi aquilo ali e eu ia viver aquilo ali pro resto da vida. Então, assim, era criar os meninos casar e eu ficar ali, naquela situação. Porém, quando eu conheci a Cristo, né, eu fui vendo que não era isso. Então, a partir do momento que a gente estuda, que a gente se aprofunda em qualquer coisa, gente, não só para Deus, mas na vida, tudo que você estuda, que você se aprofunda, você desperta algo na sua mente que abre campos na sua mente que muda o seu DNA, muda você. Então, são transformações que tem que ser de dentro para fora. Não tem como você se maquiar toda, fazer lipo, fazer não sei o que, tudinho aqui fora, se por dentro não mudar. Então, se você não mudar por dentro, fora é superficial. Você sempre, quando for à noite, você vai ficar triste, você vai estar chorando, vai estar se sentindo sozinha. Aí a palavra de Deus tem vários versículos que falam sobre o socorro que vem do Senhor, né? Que é o tema do nosso vídeo. Então, assim, Salmo 121, 1, 2, vou ler aqui para vocês, tá? Eu amo essa passagem, tem até hinos, louvores, né? Com essa passagem, é maravilhoso. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, o dono de tudo, da prata, do ouro, de tudo, ele fez os céus e a terra. Com todo esse poder, você ainda tem dúvida que ele não possa te ajudar? Lembrando, gente, vocês, que tem coisas que a gente passa porque a gente está colhendo, tá? Então, assim, se eu menti muito, pequei muito, pedi perdão, Deus me perdoou, porém tem consequências. Ele não vai lá, ele vai lá e apaga, porém tem a consequência daquilo ali. Porque, como eu vou explicar para vocês, no mundo espiritual é muito organizado. Então tem sempre um ser, né, anotando tudo de errado que eu faço e já levando pro trono. Então aquilo ali vai ficando guardado na minha caixinha lá, né? Depois eu vou falar assim para vocês entenderem. E aí, quem intercede por nós? Quem é o nosso advogado? É Jesus Cristo. E quem que ficou aqui na Terra, no plano natural, para poder levar para Jesus as nossas orações, os nossos pedidos? Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está aqui dentro de nós, assim que você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, ele vem habitar dentro de nós, e conforme a gente vai se santificando, vai mudando, e ele vai aflorando. Então, sempre o Espírito tem que ser maior do que a alma e a carne, os desejos da carne.
isso aí é um vídeo para outra coisa, né? Pra gente estar estudando. Só tô tentando passar para vocês mais ou menos como é que funciona. Está na Bíblia, vocês podem pesquisar também, que nós somos, tem pessoas pessoas estudiosas aí também falam que não, que nós somos só dois, mas a gente somos três, né, trindade também, que é corpo, alma e espírito, e, e é isso, né? Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos isso. Então, Deus, ele é o dono de tudo, foi tudo que ele fez, ele que pode estar nos ajudando. Muitas vezes na minha vida, chorando mesmo, né? Chorando muito. Gente, eu chorei demais. Chorando muito por conta de não ter algo em casa, por conta do meu marido não ter voltado para casa, por conta, na época que o meu marido me abandonou também, que ele foi embora de casa para viver a vida dele, que eu já perdoei ele também por isso, gente, né? E aí, o que que acontece? Eu chorei demais, gente, mas eu chorava. E eu lembro que eu ficava assim, Senhor, o que que vai ser da minha vida? Senhor, como é que eu vou sustentar essas crianças? Eu tava com um bebê de 8 meses, um menino de 7 anos. Senhor Jesus, como é que vai ser, meu Deus do céu? E Deus, com toda misericórdia, mesmo eu não estando firme na presença dele, firme em uma igreja, ele levantou pessoas para me ajudar. Então, eu tenho uma amiga chamada Vânia, que foi minha líder na época que eu estava na igreja em outra cidade, né? Que eu vim morar em outra cidade por conta do divórcio. Ela, junto com a igreja, me ajudou, me alimentou por alguns meses. Minha ex-cunhada arrumou um emprego para mim. E, um emprego de telemarketing, eu ganhava pouco, porém rendia de um jeito. Gente, vocês não têm noção. Era eu, meu filho de 7 anos, minha filha de 1 aninho, amamentando ainda, e minha mãe. Eram nós 4. E o pouco que eu ganhava supria água, luz, a gente não pagava aluguel, e a alimentação. E a igreja me ajudava com o grosso e o restante era para poder eu suprir as outras coisas, né? Então, assim, minha mãe me ajudou cuidando dos meus filhos, eu louvo a Deus pela vida dela. E no momento mais difícil da minha vida, graças a Deus, minha tia Cida me ajudou bastante também. Então, assim, algumas pessoas se levantaram e me ajudaram. E eles vejo tanto que eu cresci. Eu tive que terminar meus estudos escondido. Meu marido era muito ciumento, não deixava. Ele nunca falou que não podia, mas também sempre brigava. Então eu entendia que não podia, né? Ele nunca falou, não, não quero que você vá, mas o jeito de falar, o jeito de tratar, eu entendia nesse sentido, né? Que não era para ir. E eu acabei indo contra a vontade dele estudar escondido. Eu estudava escondido sem ele saber. E o pessoal da escola sabia. Então ele chegava em casa mais ou menos 10h30, 11 horas. As aulas acabavam 10 horas. Não, as aulas acabavam 10h30. Aí, para não ter risco, eles me liberavam depois do intervalo e me dava presença. Até isso, Deus levantou pessoas para poder me ajudar a estudar. Eu peguei e estudei 1 ano na escola, escondido. E um professor se levantou e falou: Você tem capacidade de fazer o Enem, que na época o Enem eliminava o ensino médio e ainda gerava bolsa, né, dos programas ProUni, ai meu Deus, como é o nome? ProUni, servia como vestibular, ProUni e para entrar na UNB, né, vestibular da UNB, enfim. Naquela época, gente, deixa eu ver, 2007, 2008, tem muito tempo, gente, tem muito tempo. Meu filho hoje tá vai fazer, acho que é 26 ou é 27 anos, então tem 20 anos, vamos pôr aí, tem 20 anos isso, né? Há 20 anos atrás. E acabou que eu consegui eliminar o ensino médio, eu consegui bolsa, né? E eu fiz pedagogia. Então, eu fiz pedagogia presencial, foi uma batalha muito grande, foi muita luta, querendo desistir várias e várias vezes, chorava. Eu não levava comida para deixar comida para os meninos. Eu não cheguei a passar fome, de não ter nada para comer, mas eu limitei a quantidade de comida para mim, para poder deixar para os meninos. Foi uns anos assim que eu não comprava roupa, que eu não saía, que eu não passeava, que eu não gastava meu dinheiro com nada, a não ser para prover as coisas da casa. Gente, isso é só um pedacinho. Depois eu vou dar o meu testemunho, porque eu tenho que escrever por cada parte. E
e destacar como que Deus agiu em cada momento da minha vida e as pessoas que ele levantou, até mesmo para honrar essas pessoas também, né? Que eu preciso colocar para vocês como que foi o início de tudo. Mas Deus nunca me desamparou, sempre me socorreu, graças a Deus. Aí, gente, vou continuar lendo aqui, porque se deixar eu falo horas. Essa é a certeza que sustenta o que creem. O nosso socorro não vem dos homens, das circunstâncias ou dos recursos terrenos. Ele vem do Senhor, o Criador de tudo, aquele que tem poder sobre o tempo, a vida e o impossível. Então, Deus sempre me sustentou, sempre me proveu, sempre cuidou de mim, mesmo eu não sendo digna. Eu não era digna. Por que eu não era digna? Porque eu não servia ele conforme o entendimento que eu tenho hoje, gente, né? Então, assim, eu não servia ele na igreja dele, eu não. Mas eu sempre fui, assim, de levar a palavra para as pessoas, né? E eu acho que isso tudo conta um pouco. Aí aqui tem outro versículo também que é muito bom, e eu acredito que esse casa mais com o que eu tô falando, que é Mateus 6:8. Ele nos vê no secreto, conhece nossas dores e ouve cada oração feita com fé. E às vezes o socorro não vem do jeito que esperamos, mas sempre virá da maneira perfeita que o Senhor preparou. Daqui a pouco eu leio o versículo, tá? Isso aqui é o entendimento. Ele nunca chega atrasado, nem se esquece dos seus filhos. Ele é o Deus que abre portas onde não há caminho, que transforma lágrimas em força e que faz do deserto um lugar de milagre. Então, ele fez isso na minha vida e eu queria deixar para vocês como que ele mudou a minha vida. Eu vou ler o versículo agora para vocês. Mateus 6, do 6 ao 8. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou no seu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em oculto. O teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedires. Então, Deus já sabe do que eu preciso, ele só precisa que eu declare falando. Então, ele já sabe de tudo que eu preciso e já tem o meu caminho traçado. Infelizmente, no decorrer, nas intercorrências da vida, a gente acaba ouvindo mais os homens do que a Deus. E aí a gente acaba saindo do caminho, do propósito de Deus. Mas graças a Deus, ele é misericordioso, e ele é amoroso, e ele nos perdoa. A gente vai passar deserto? Vamos. Vamos passar provação? Vamos. Mas com a certeza que o nosso Pai tá orgulhoso porque a gente se posicionou. Eu fico imaginando meus filhos quando eu peço para eles fazer algo que eu sei que é o correto, porque eu já passei por muitas mazelas e eu sei que não vai dar certo. E aí eu falo, não faz isso, porque, sabe, vai dar errado. E aí ele vai lá e faz, e dá errado. Ele, ai, mãe, devia ter te escutado. Eu assim, graças a Deus, né? Pelo menos você aprendeu com o seu erro. Não faça mais. Tô desse jeito agora com meus meninos. E com Deus é desse jeito. O nosso pai é desse jeito também. Então, a gente faz muita coisa errada. Infelizmente, a gente já nasce pecador, né? Então, a gente tem que estar sempre pedindo perdão, sempre pedindo orientação de Deus, orientação que vem do alto. Tomar cuidado com pessoas que falam demais, que arrotam santidade e às vezes acaba atrapalhando até o seu caminho. E é isso, gente. E tentar sempre estar no caminho. E nada melhor, vou deixar claro para vocês, do que seguir o nosso guia, que é a Bíblia Sagrada. E hoje em dia, com os recursos tecnológicos que tem, você pode colocar lá no Google, no site, qualquer site de pesquisa, e coloca bem assim, versículos para dor na alma. Aí você fala a dor que você tá sentindo, vai aparecer. Princípios para ser uma boa mulher, vai aparecer. Princípios para viver uma vida conforme a de Jesus Cristo, vai aparecer. E aí, o nosso manual, que é a Bíblia Sagrada, vai nos dar um norte para onde nós temos que ir. Eu não tinha esse entendimento quando eu era mais nova, mas eu tô passando isso pros meus filhos, porque
eu acredito que é o nosso legado que fica e vai passando para gerações e gerações. Então, a herança que eu vou deixar para os meus filhos é um manual de instrução chamado Bíblia. Para que melhor, né, gente? Aí aqui eu vou só ler mais aqui, ó. Portanto, não desanime se hoje você está enfrentando lutas. Lembre que seu socorro não vem do banco, nem da medicina ou da política. O seu socorro vem do Senhor. Clame a Ele, confia nele, espere nele, que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu e no tempo certo. Você verá que Ele sempre esteve presente, sustentando você com a sua mão poderosa. O seu socorro vem do Senhor e nele está a sua vitória. Mantenha os olhos em Deus, não nas circunstâncias. Quando as lutas se intensificarem, fixe os seus olhos no Senhor. Ele é maior que qualquer problema e é fiel para sustentar você, mesmo quando tudo parecer sem direção. Passei muito por isso, viu? Todo vídeo meu eu vou trazer alguma coisinha, porque eu tô fazendo assim, Senhor, o que que eu vou gravar? E aí, às vezes eu até passo pela situação. Eu passei recentemente por uma mazela, e aí veio esse devocional no Instagram, que é o devocional que eu sigo. E aí eu copiei ele para poder estar lendo para vocês e, e passar para vocês o mover que está sendo na minha vida, né? Então, assim, mesmo que tudo parecer que não vai ter jeito, saiba que tem jeito sim, porque Deus é a nossa força. Aí aqui fala assim, ó, fortaleça sua fé com a palavra de Deus, leia e medite nas escrituras, que é o nosso manual, né, de todos os dias. A palavra é alimento para sua alma e escudo contra o desânimo. Deus fala através dela e renova suas forças. Esses dias eu até deixei aqui, ó, que eu ia mostrar para vocês. O dia que eu ia gravar o vídeo, deixa eu ver se vai dar para vocês dar uma olhada. Ó, o dia que eu ia gravar deve ficar ao contrário para vocês, ó, mas dá para vocês ver, 20 de maio de 2025. Tá vendo a palavra que Deus me entregou? Aí tem essas palavras que saltaram aos meus olhos. Essas palavras que saltaram, tá bem assim, e de joelho orava. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Um anjo do céu que o confortava. Isso nesse dia foi Deus falando para mim. Tá em Lucas 22, 41 a 43. Aí eu tirei essas palavras e eu entendi o quê? Eu vou continuar orando de joelhos, que não é a minha vontade, tem que ser a vontade de Deus, que é Ele que sabe o que é bom para mim e para minha vida. E sempre vai ter um anjo para me confortar. Porque Ele deixou os anjos para nos confortar, para nos ajudar. Eles que guerreiam no mundo espiritual para nós. Ontem mesmo eu falei para minha irmã que eu estava muito oprimida, eu estava sofrendo muita opressão sem motivo algum. Só que a gente levantou um clamor de uns 7 dias de oração intercedendo por umas mulheres que estavam no grupo. E aí eu entendi que Deus falou, quanto mais vocês interceder pelas pessoas, mais ataque vocês vão ter. Mas não temas, eu estou contigo. Glória a Deus. Amanheci belíssima, fui trabalhar, passei até uma maquiagem. Hoje não tem nada de desânimo, nada. Olha, Deus é maravilhoso. Tudo tá na palavra do Senhor. Tudo Ele entrega pra gente. O nosso mal é acordar e já ir resolver as coisas do mundo natural sem antes consultar Ele. De manhã, gente, eu tenho um monte de... É porque não dá... Eu vou tirar umas fotos depois para mostrar para vocês. Eu coloco aqui em casa bem assim, ó, um monte de coisa grudado, um monte de coisinhas grudado, para eu não esquecer nenhum momento. Porque a gente é falha, nossa mente é falha. Infelizmente, quanto mais idade vai pegando, mais falhas é. Então, assim, eu tô orando a Deus para Ele renovar a minha mente, né? Então, seja feita a vontade dEle. Se for para renovar, glória a Deus. Aí tem ali o Salmo 23, tem ali o Salmo 91, tem assim, bom dia Espírito Santo, te amo meu amigo. Aí tá aqui, leia a Bíblia, louve, ame, agradeça, peça, sinta a presença dele. Aí tem princípios, crer, agradecer, adorar, louvar e amar. Olha que belíssimo. Então eu acordo, a primeira coisa que eu olho para minha janela é isso, grudado. Eu ainda vou fazer um quadro gigante. Eu quero em letras garrafais. Porque a gente é falho. Tem dia que eu acordo e nem olho pra janela. Você acredita? Pois é.
Acontece muito isso também. Então, gente, é isso que eu queria deixar um pouco para vocês, tá? Eu vou orar agora entregando esse momento agradável. Eu espero que ajude vocês. Tem alguns versículos que eu separei que fala sobre o clamor, né? Do socorro. E aí eu vou deixar lá nas descrição, tá bom? Os versículos que tem. Eu pesquiso, gente. Isso tudo não sai da minha mente. Eu pesquiso e vou montando umas apostilazinhas assim, ó. Minha irmã falou, ó, eu tô craque, ó. Coloca assim, eu pesquiso. Aí, ó, vou pesquisando e vou montando meio que umas apostilazinhas, ó. Ó os versículos aí que eu tenho que deixar para vocês. Porque a minha mente é falha e eu quero entregar para vocês algo que está no nosso manual, não meu achismo, porque às vezes as pessoas podem estar interpretando que eu estou querendo. Ela está tirando isso da mente dela. Não, eu tiro da Bíblia e eu vejo se é isso mesmo que está escrito, se o entendimento é isso mesmo. Então, às vezes pode demorar de eu gravar vídeos aqui por conta disso, porque até ele me entrega algumas coisas, eu fico, não sei, eu vou falar sobre isso, não. Vai falar, não vou falar sobre isso, não. Vai falar. Não, Senhor, eu não sei se eu dou conta de falar isso, não. Vai que eu vou te capacitar. Então, eu espero ele me capacitar para eu estar falando para vocês, tá bom? Eu tenho propriedade em muitas coisas que eu tô falando por conta de vivência, por conta de experiência. E o que ele me entregou foi: seu testemunho vai edificar as pessoas. Seu testemunho vai fortalecer mulheres. Então, eu estou entregando aqui para vocês sempre a palavra de Deus com um pouquinho da minha vida, para vocês ver como é que eu saí de certos tipos de situações. Eu quero depois falar um pouco da minha juventude, como que foi, como que eu conheci meu esposo. Depois eu vou falar um pouco sobre o meu divórcio. Depois eu vou falar sobre um outro relacionamento que eu tive, aonde veio o Heitor. E vou falar para vocês depois que quando eu ouvi a voz de Deus dentro do meu carro, audível, e que ele pediu o celibato, né? Então eu estou no celibato até a segunda ordem dele. Era por 2 anos, já acabou os 2 anos, mas eu acredito que eu estou muito bem. Estou muito bem com meu pai, graças a Deus. Deus é maravilhoso. Gente, eu não vou falar para vocês que acabou os problemas, não. Tem problemas, só que agora eu sei como guerrear, agora eu sei como sair desses problemas, não deixo as lamúrias, ficar reclamando, murmurando. Acabou o arroz, glória a Deus, Deus vai mandar uma pessoa para mandar o arroz. Acabou o gás, glória a Deus, eu boto lá no grupo da família, gente, meu gás acabou, vou esquentar a comida aí na casa de vocês. Rapidinho aparece um gás, que Deus levanta uma pessoa e me ajuda. Então, assim, E através do meu testemunho, do testemunho de vocês, a gente vai acabando vendo e aprendendo como guerrear, como passar por essa vida natural e conquistar o reino, né? Que é o objetivo nosso, é esse. Nosso propósito é esse. É alcançar o reino de Deus, fazendo o que Ele quer que a gente faça, sabendo qual é o nosso propósito e deixar Deus nos levar, tá bom? Vou terminar, porque já tá ficando extenso, né? Então, eu agradeço pela participação de todos vocês e eu entrego esse canal para Cristo, que se for da vontade dele, vai alcançar muitas pessoas. Se não for, vai ser só um diário pessoal meu mesmo, porque eu preciso desabafar, porque eu tenho um caderno, já mostrei para vocês, e eu tenho também, gente, cartinhas. Olha, um monte de cartinhas que eu faço para Deus, ó. Aí tem cartinhas, meus meninos fazem também. Aí eu coloco tudo aqui. Tem cartinhas aqui, ó. Carta de despedida do ano de 2024. Vou até ler depois. Nem lembro mais o que eu escrevi. Glória a Deus naquela época lá. Aí meus meninos fizeram também, ó, cartinhas. Grampearam, porque isso aqui é secreto, é só com eles e Deus. Tá vendo? Aí, ó, meus filhos têm cartinhas também. Esse aqui foi um ato profético que eu e meu filho Heitor fizemos. Carta do Heitor e da Fabíola, abri em 2031. Então, em 2031, eu vou abrir para vocês e vou falar o que está escrito aqui. Então, tem várias cartinhas também. Então, eu vou colocando, gente, aqui. Vou fazendo, vou pegando, vou colocando. E eu espero que ajude vocês também a fazer isso. Tem uma caixinha de sapato, meu filho que escreveu, Cartas para Deus.
E tem um filme, tá, gente, também. Depois vocês assistem. É um menino que tá passando por um câncer e ele escreveu várias cartas e pediu pro pessoal entregar. Cada carta tinha uma mensagem de Deus para aquela pessoa. É maravilhoso, é maravilhoso. Então, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu agradeço essa oportunidade, Senhor Jesus, que o Senhor venha fazer presente na vida das pessoas, que cada pessoa que assistir esse vídeo se sinta edificada com a tua palavra, se sinta, Senhor Jesus, transformada com a tua presença, Pai, porque a sua presença é perfeita e agradável, Senhor, a sua vontade é agradável, Senhor Jesus, que o seu amor venha em cada lado de cada pessoa, Pai, em nome de Jesus. Oh, Papai, o Senhor conhece o coração de cada uma, o Senhor sabe o que cada uma precisa. Leva, Senhor Jesus, então a tua presença, leva os anjos, Pai, ministrando no coração de cada uma, ministrando na mente de cada uma. Blinda, Senhor Jesus, a nossa mente, blinda, Senhor Jesus, de todo dardo inflamado, blinda, Senhor Jesus, nosso coração e a nossa mente para todo homem mau, Pai, que a nossa vida seja um testemunho para a edificação e fortalecimento de várias e várias mulheres e pessoas, Pai, que possam estar ouvindo também. Oh, Senhor Jesus, eu entrego a vida da minha família, dos meus filhos nas tuas mãos, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada. Amém. Amém, gente, e até a próxima. Beijo.